Água de mani, ô manina cerecê. Água de mani, ô manina cerecê. Oh, já me dê, oh, já me dê. Olá, bom dia. Meu nome é Amanda. Eu sou aluna do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o livro Medicina Tradicional do Povo Tremembé. Bom, este livro, ele traz um pouco do conhecimento daqueles povos que eles usavam para cuidar, para tratar de determinada doença. Todos os ingredientes utilizados na receita eram geralmente vindo da mata ali onde eles recolhiam, ou, por exemplo, de alguns alimentos que eles guardavam. Por exemplo, da gripe, que são casca de laranja e hortelã, alguns dos ingredientes. E isso, depois que eles consumiam ali a laranja, eles pegavam a casca e guardavam para fazer, futuramente, fazer um remédio, né? E isso é muito parecido com a cultura que eu tinha, porque sempre quando eu era mais nova, eu sempre morei com a minha avó, e lá em casa era uma briga. Se chupar laranja, tinha que pegar a casca e colocar despendurada lá no varal, porque mais pra frente alguém podia gripar e minha avó tinha que fazer um chá. Inclusive, ela usava esses dois ingredientes, que é o mesmo que tá lá no livro, que é casca de laranja e hortelã, que ela fazia um xarope lá com bastante mel pra gente. E outras coisas também que é bastante, que a gente encontra muito aqui, né? Que é, por exemplo, o chá que eles fazem para tratar diarreia, onde eles usam o boldo, a folha de chá de boi, o olho da melancia e casca de laranja. Nisso, eles pegam todos esses ingredientes, colocam dentro de um vaso, cobre com água até o nível de todos os ingredientes e coloca ferver. Assim que ferveu bastante, eles tiram do fogo, tampa e deixam esfriar sozinho. Após isso, está pronto para o consumo. E esse livro, ele lembra também bastante um livro de receita que a gente tem atualmente na nossa cabeça. Porque lá é possível a gente encontrar, vamos supor, o nome da receita, que no caso do livro seria o nome da doença. Ali logo abaixo, isso é um pouco diferente do caderno de receita, a gente pode ver os sintomas daquela doença. Por exemplo, gripe, nariz escorrendo, tosse, febre. É possível a gente encontrar ali em todas as doenças o que é que a gente sente. Depois disso, a gente encontra os ingredientes, que são as coisas que a gente usa para fazer o tratamento ali que eles estão indicando. Igual eu falei, o da gripe e o da diarreia. E logo abaixo a gente encontra o modo de preparo, como a gente vai fazer, né? Para conservar todos os benefícios de acordo com eles, fazer se é fervido, se é deixar de molho, para dar para a pessoa. Uma coisa que eu me identifiquei muito neste livro, que eu acho que hoje a gente acha bastante diferente, é o tratamento que eles usavam para sarampo. Quando eu era pequena, minha avó sempre contou essa história, conta até hoje, que os irmãos dela deu sarampo quando eles eram pequenos, e a minha mãe também deu. Minha mãe tinha seus 9 anos, já era meio mocinha. Aí, a minha bisa, quando foi tratar dos meus tios, desesperada, foi e perguntou a todo mundo o que eles tinham para remédio de sarampo, e o que ela utilizou para fazer um chá para dar para ele foi as fezes do cachorro, onde eles faziam um chá, fervia e dava para eles tomar. E a minha avó, né, com todo o conhecimento que ela tinha, que ela morou bastante tempo com a minha bisa antes de casar, ela lembrou disso e fez para minha mãe também. E minha avó jura de pé junto que essa é a cura pro sarampo, é a melhor coisa. E até hoje, se chegar alguém lá na minha avó e falar qual que é o remédio para sarampo que ela indica, é esse. Você pode falar, não, vou beber isso não. Ela falou assim, pois é, mas é isso que sara. É a desculpa que ela tem até pra mim, que eu falo, não vou beber esse chá ruim, não, mas é isso aí que sara. Então é isso. Esse livro, ele traz bastante conhecimentos do povo, de tudo que eles usavam para tratar as doenças ali na aldeia, né? E também mostra
que nem tudo que eles usavam assim é tão diferente do que a gente tem hoje. Igual, por exemplo, eles usam boldo, que é uma planta muito conhecida aqui pra nós, casca de laranja, trevo em algumas receitas, hortelã. Isso é uma coisa que a gente tem bastante aqui pra nós. Então, é interessante a gente ver isso e ver como eles tratavam antigamente as doenças sem ter ali os médicos, né? E é isso, obrigada. Água de mani, oh manina cerecê, oh. Meu nome é Daniele, sou acadêmica do curso de Educação Física pelo Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Vou falar um pouquinho sobre os fundamentos legais da educação escolar indígena, dos saberes do Tremembé, do céu, da terra e do mar. Os fundamentos legais da educação escolar indígena no Brasil são baseados em diversos documentos e leis, onde reconhece os direitos dos povos indígenas quanto à educação e à preservação das suas culturas. E no caso desses saberes dos Tremembé, que se referem ao conhecimento tradicional do povo Tremembé, a educação escolar indígena, ela busca valorizar e respeitar esses saberes, incorporando ao currículo educacional. E alguns dos principais fundamentos legais da educação escolar indígena no Brasil incluem a Constituição Federal de 1988, a Lei das Diretrizes que são baseadas na Educação Nacional, e eu vou falar um pouquinho agora sobre a Constituição Federal de 1988, onde essa Constituição ela reconhece os direitos dos povos indígenas e a sua cultura, a língua, ao território, onde inclui os direitos da educação diferenciada e específica para esses povos. No artigo 210 da Constituição, ele estabelece a obrigatoriedade do Estado em garantir o respeito e a diversidade cultural desses direitos à educação escolar indígena. A Lei de Diretrizes da Base da Educação Nacional, que é a Lei de número 9.394/96, onde essa lei ela estabelece que a educação escolar indígena ela deve ser desenvolvida com base nos princípios e do respeito, do respeito dessas culturas de cada povo, onde também ela prevê a participação das comunidades indígenas na elaboração dos currículos escolares. O Estatuto do Índio, que é a lei de número 6001/73, onde esse Estatuto do Índio ele estabelece os direitos e os deveres dos índios, onde regula a proteção dos seus interesses sociais, da cultura, interesses econômicos, e reconhece também os direitos da educação diferenciada e específica para os povos indígenas. E no decreto de número 6.949/09, onde esse decreto ele promulga a Convenção de 169 da Organização Internacional do Trabalho, que segue pela sigla da OIT, onde trata dos direitos dos povos indígenas e tribais, e também estabelece as necessidades de consultar as comunidades indígenas sobre os assuntos que afetam, onde inclui a educação e respeita as suas formas de vida dos sistemas de educação também. Já na Política Nacional de Educação Escolar Indígena, que é da portaria de número 1393/99, onde essa política ela estabelece as diretrizes para a educação escolar indígena no Brasil, que inclui a valorização desses saberes tradicionais e a participação das comunidades indígenas na gestão e elaboração dos currículos escolares. Vou falar também um pouquinho sobre o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, onde ele é elaborado na comunidade escolar com a participação dos povos, pajé, cacique, liderança, os pais, alunos e também os professores. No Plano Nacional da Educação, ela apresenta um capítulo sobre a educação escolar, onde divide em 3 partes, onde apresenta no primeiro capítulo que é sobre a educação escolar aos povos indígenas, segundo que é as diretrizes para a educação escolar dos povos indígenas, e o terceiro que é o objetivo de metas que deverão ser atingidas a curto e a longo prazo.
Então, resumidamente, os saberes dos Tremembé do céu e da terra e do mar refere-se ao conhecimento tradicional e ancestral desse povo sobre os elementos naturais e espirituais que compõem essa cosmovisão, onde a educação escolar indígena ela busca a integração nesses saberes, nas práticas pedagógicas, né, e onde respeita também a cultura e a identidade do povo Tremembé. Isso envolve a transmissão dos conhecimentos relacionados à agricultura, à pesca, rituais religiosos, à língua, à mitologia e entre outros aspectos que são fundamentais para essa preservação da cultura e da identidade dos Tremembés. Água de mani, oh manina cerecê, oh já me dê. Boa noite. A gente vai falar um pouco hoje sobre o livro denominado como Luta e Resistência dos Povos Tremembés pelo seu território na região da Mata, onde esses povos tiveram seus territórios invadidos por uma empresa chamada do Coco. Eles habitavam na costa leste do rio do Gurupi, que foram também invadidos por poceiros. Já na região da Mata, esses povos eles tiveram seus territórios invadidos por uma empresa chamada do Coco, onde esse território dessa empresa que fizeram a compra pertencia a alguns fazendeiros que venderam para essa empresa, e com a habitação nesse território, essa empresa começou a expandir as suas áreas para dentro de um território indígena. Antes dessa invasão, esses povos indígenas, devido à expansão dos seus territórios, eles conseguiam a extração de alimentos da natureza, onde caso isso acontecesse, a escassez desses alimentos, eles conseguiam habitar em outra área da região e assim se manter as suas culturas, as suas costumes naquela região. Só que com essa invasão começou a redução dos seus territórios. Na época da colonização do Brasil, eles tinham encontrado uma santa de ouro na região. E os portugueses, como sabiam que aquilo tinha valor, eles levaram para Portugal e, em troca, construíram um espaço onde foi conhecido como a Casa da Santa. Atualmente, esses povos tremembés, eles têm seus territórios reconhecidos pela FUNAI e eles estão localizados em 3 municípios, Itarema, Aracaú e Itapipoca. Eles também possuem parentes tremembés em outras regiões, como Fortaleza, Brasília, São Paulo, Toyota, no Maranhão, Belo Horizonte, Pará, que também eles falam que esses povos desses estados eles ainda não tiveram seus territórios reconhecidos pela FUNAI como território indígena. O território indígena ele tem uma garantia de 14.400 hectares de terras desses povos. Porém, esse território foram na região da praia, eles foram invadidos pelos poceiros, e na região da mata eles tiveram também parte dos seus territórios invadidos pela essa empresa do coco. E então eles tiveram a ideia de procurar uma liderança religiosa da região, só que não tiveram muito sucesso, porque essas lideranças elas apoiavam as empresas. Então eles tiveram a ideia de criar um salão onde pudessem reunir para fazer as reuniões. Essas reuniões antes elas aconteciam em casas dos moradores, e a construção desse salão mostrou resistência desse povo. Foi feito de mutirão, como são chamados, e após a criação desse salão, essas reuniões passaram a ser realizadas nele, assim como a ocupação com os alunos também, começaram a ter aulas dentro desse salão, e cursos de artesanatos para as mulheres, onde o intuito era sempre deixar esse salão ocupado para mostrar a resistência desse povo pelos seus territórios. E então um dia a empresa do Cuco trouxe policiais armados e começaram a fazer ameaças mesmo com crianças presentes no horário de aula. E então formou-se um processo judicial na justiça, onde a empresa tinha como objetivo levar 1 ou 2 representantes da comunidade
mas esses povos perceberam que isso era como forma de ameaça e reuniu para levar o máximo de Tremembés para ir para esse ação, por conta que eles acharam que só 2 pessoas, a empresa podia fazer ameaças e silenciar a voz do seu povo. Só que isso deixou alguns rastros, né, que acabaram prejudicando esses povos tremembés, como, por exemplo, as mulheres, elas tiveram que mudar dessa região indígena para ir trabalhar em grandes empresas como domésticas, trabalhar em casa de fazendeiros da região como domésticas. Esses povos também, eles tiveram que fazer mudanças para outros estados, outras regiões, por conta que o seu território ele teve esse declínio na produção do alimento e, consequentemente, tiveram que fazer essas adaptações e essas mudanças para os estados, que muitos ainda não voltaram para suas terras, para sua região, por conta da renda, da produção de renda no local. Esse processo de demarcação das terras indígenas, dos povos tremembés, eles continuam ainda parado, devido à alegação da empresa, dos peritos estarem ajudando esses povos. Então, ele ainda continua em aberto, paralisado, e está aguardando a perícia antropológica para a demarcação desse território. Então, a criação desse livro, ele ajudou a esses povos tremembés a mostrar como foi o processo de luta e resistências para suas gerações futuras, mostrar que aquela terra teve a sua obtenção por meio de luta e resistência, na tentativa de empresas tentarem apagar a história desses tremembés. Então, esse livro vai auxiliar, sim, na formação desses novos estudantes, educadores. Água de mani, oh manina cerecê. Olá, eu me chamo Ellen. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o livro Tremembé, Deuses do Mar. Ele traz saberes dos Tremembé, do céu, terra e mar. O livro ele é composto por 20 histórias. Nessas histórias vão incluir histórias de sobrevivência, pesca de tubarão, história de encanto, o mar, histórias de pescadores, Tremembé, deuses do mar, pesca e flecha, aventura de pescador, entre várias outras histórias. Então, ao decorrer desse vídeo, eu vou comentar com vocês alguma dessas histórias e espero que vocês gostem. Então, aqui para dar início, eles começam trazendo um título com informações sobre pesca do mar. Aqui eles afirmam que em determinada região os camarões eles se escondem. Então, somente pessoas que têm essa experiência vão saber pescar lá. Eles afirmam que têm experiências históricas, têm todos uns conhecimentos históricos que quem só viveu nessa época vai saber afirmar, como o cacique Tremembé João Venâncio. Então, logo no início, eles trazem informações sobre pesca no mar. Eles afirmam que em determinada região, somente pessoas que têm experiência conseguem pescar naquele local. Eles afirmam que são conhecimentos históricos, então somente pessoas que já viveram naquela época, como o cacique Tremembé João Venâncio, podem afirmar essas questões. Agora nós vamos dar início às histórias. A primeira história que eu vou contar para vocês é a história de sobrevivência entre 3 amigos. Eles foram numa canoa para o mar, e nessa canoa, lá no meio do mar, eles viram que tinha um navio se aproximando da canoa deles. E não davam para eles sair daquele local. Então, um deles pegou um espelho e colocou no reflexo, e o navio conseguiu ver. As pessoas que estavam no navio conseguiu ver e desviar da canoa deles. Então, eles foram salvos. Aqui temos a história da pesca de tubarão, onde conta a história de 3 amigos que foram para o mar pescar. Os 2 foram dormir e um desses amigos ficou pescando, ele amarrou a linha na perna e estava ali pescando, só que o peixe puxou ele para o fundo do mar. Então os amigos acordaram com os gritos desse outro colega, tentaram puxar ele para cima, só que quando puxou ele já estava morto. Então, puxou ele para cima, colocou no barco e depois foi a vez do peixe. Eles puxaram o peixe e foram
depois conseguiram puxar os dois, foram cuidar do defunto, que era um amigo deles, e depois foi cuidar do peixe. Quando eles viram, eles tinham pegado um tubarão martelo, sua carne deu 98 quilos, fora as abas e o restante. E foi essa a história da pesca de tubarão. A segunda história é a promessa de pescador. Um pescador ele afirma que quando ele foi jogar o bote no mar, ele fez uma promessa a São Francisco que se ele ajudasse a pegar o peixe, quando chegasse em terra, ele ia pagar a promessa. Ele nem terminou de jogar o bote, já fisgou um peixe, e logo em seguida ele fala: também ninguém pode dizer uma prova que o santo já pensa que é verdade. Então, ou seja, ele não vai pagar a promessa porque só foi uma brincadeira. Aqui nesse título é o mar. Ele fala que o mar, ele não admite 3 coisas: a inveja, a ganância e a ambição. E ele fala que quando um pescador ele vai pescar e ele encontra com certos tipos de pessoa, é melhor ele voltar, porque corre o risco até da canoa dele virar. Por esses motivos, porque o mar, ele não admite essas pessoas. Aqui nós temos a história de pescadores, onde conta a história de 2 pescadores que saíram para pescar à noite e eles dormiram. No que eles dormiram na canoa, eles acordaram com o barulho de navio vindo. Quando eles viram o navio estava indo em direção a eles e eles então puxam a canoa para a terra firme. Quando eles acabam de puxar, o navio passa no meio de onde eles estavam. Então eles falam que é mais uma que eles escaparam. E mesmo assim, eles não deixaram de ser pescadores. Nós temos o Tremembé, deuses do mar. Eles falam que há centenas de anos atrás, eles tinham um ritual que transformava os adolescentes em homem. E como era esse ritual? Eles recebiam uma varinha amarela. Essa varinha era capaz de matar um tubarão. E quem matasse o tubarão era considerado homem. Por isso, os Tremembés eram e são considerados ainda hoje deuses do mar. A pesca nas camboas com jagarelas. Os Tremembés, eles sabiam quando estava entrando peixe nas camboas, então eles esperavam a maré encher e quando parava, elas topavam a entrada com barra de jagarela. E quando a maré baixasse, quando eles iam pegar as camboas, estavam cheias de peixes. E assim eram as pescas tradicionais dos pessoais mais velhos dos Tremembés. Que nós temos a pesca de marambaia, que é uma pesca artesanal, onde se pode utilizar madeira, pneu, ferro velho, coqueiro, entre várias outras coisas. E o pescador tem que ser um bom mergulhador, para ele poder armar direitinho a armadilha lá embaixo. Ele pode pegar vários peixes com essa armadilha. Ultimamente não se tem usado muito marcador, porque vão roubar. E atualmente também se utiliza o GPS, então os donos sabem onde já estão. A pesca de flecha, ele vai contar a história do Tremembé Zé Miguel, que é irmão da tia Chica. Aqui eles contam que ele esperava a maré baixar e lá ficava cheio de bagre vermelho. E ele pescava esses bagres vermelhos com arco e flecha. E lá atirava no bagre quando a maré baixava, então ele conseguia pegar todos os peixes e assim enchia seu uru. Aqui eles contam a história de 2 pescadores que não voltaram do mar. Eles já eram acostumados a pescar, então eles deixaram sua mulher e seus filhos e foram por oceano. E não voltaram mais. Não se sabe se foram comidos por tubarão, se a canoa virou ou qualquer outra coisa. Só se sabe que eles nunca mais voltaram da pesca. Água de mani, oh mani na cerecê, oh já me dê, oh já me dê. Oi, meu nome é Camila e meu livro é sobre a história da educação diferenciada Tremembé. Bom, as escolas diferenciadas Tremembé se iniciaram quando os alunos indígenas eram discriminados por outros alunos e até mesmo por professores das escolas convencionais. Com isso, as lideranças se juntaram e fizeram reuniões a fim de criar uma escola diferenciada que atendesse às necessidades desses alunos indígenas, para ensinar sobre a sua luta, crenças, tradições e cultura. Então, a primeira escola, ela se localizava em Amofala e ela se iniciou em 1991
sendo chamada de Alegria do Mar. Bom, e a primeira professora indígena do estado do Ceará foi Raquel Marques, que era a filha do cacique, e que além dela ensinar os alunos a ler e escrever, ela também ensinava a dança do torém. Além da ajuda da professora Raimunda Marques, se contavam com a presença do cacique e do pajé, onde eles ministravam palestras sobre as suas lutas para as crianças da escola. Assim, com toda a união dos Tremembé, em 1997, outras 6 escolas diferenciadas chegaram em novos lugares. Então, junto à união dos Tremembé e as lideranças, foi criado o ensino médio diferenciado Tremembé. Também, com o passar dos anos, em 2001, aconteceu o MIT, que é o curso de Magistério Tremembé em nível médio, também chamado de Magistério Pé no Chão. Ele foi o primeiro curso de formação de professores indígenas da região Nordeste e é também considerado um dos pioneiros do país. O MIT ele conseguiu formar 42 tremembés e também essas aulas aconteciam na própria comunidade. E depois de alguns anos, em 2006, iniciou-se o MIT nível superior, sendo considerado também um curso pioneiro em toda a região Nordeste e também um dos primeiros de formação de professores indígenas do nível superior. E também como o MIT nível médio, ele foi construído no próprio aldeamento. Então, por isso, hoje a comunidade Tremembé é considerada uma referência na história da educação diferenciada Tremembé. Portanto, através desse livro, a gente pode observar que com a luta da professora Marques e com o apoio e a união dos Tremembé, foi possível conquistar uma verdadeira educação diferenciada indígena de qualidade. Então, por isso, esse livro é dedicado principalmente à professora Raimunda Marques, por ela ter lutado e ajudado a fundar, a criar as escolas indígenas. Água de mani, oh mani na Meu nome é Laura Ellen, eu sou aluna do curso de Educação Física do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, e eu vim aqui hoje falar um pouco para vocês, fazer um resumo, na verdade, né, sobre o livro da Ana Cristina Cabral, de 2014, lá de Fortaleza. O nome do livro é História dos Tremembé, Memória dos Próprios Índios. Lembrando que índios, né, é um termo antigo, que foi mudado aí em 2022 para indígenas. Então, todo esse livro ele é tratado nesse termo, mas a gente tem essa mudança aí. Nesse livro, a gente vai encontrar vários relatos, né, foram feitas entrevistas com pessoas, né, do povo Tremembé, que contaram pra gente como que foi, né, durante a colonização e como que é até hoje as lutas deles, né, pelas terras que são deles por direito. O povo Tremembé atualmente está localizado no município de Itarema, no aldeamento de Almofala, a 198 quilômetros de Fortaleza. O povo Tremembé, antigamente, eles não tinham a escolarização, né? Então, eles utilizavam muito relatos orais, através da liderança, para afirmar a sua história, né? Para passar os seus conhecimentos para as novas gerações. A luta deles pela garantia do espaço físico, pela resistência, pelo respeito, continuam até hoje, né? Mesmo tendo se misturado ali com pessoas não indígenas. Mas foi uma luta muito grande e eles lutam até hoje, né, por demarcação das terras deles. Nesse livro a gente encontra vários relatos, né, do próprio povo Tremembé. Um deles é do Luiz Caboclo, que é de 2012, e ele conta que o nome Tremembé, ele vem do nome Tremedal, que na verdade é um córrego, né, de lama movediça, e que na época da colonização eles conseguiam atravessar esse córrego sem que conseguissem serem pegos, né? Sem serem pegos pelos soldados, pelos capangas. Eles atravessavam e saíam em outra localidade, enquanto os outros, né, que estavam atrás deles ali, se afundavam e morriam. Após o século XVIII, com a chegada de alguns invasores ali na região, muitos tiveram que migrar, né, sair ali de suas casas, onde ficavam ali no litoral,
tiveram que migrar para outros estados, para outras regiões. E é por isso que a gente encontra hoje, né, povo Tremembé em Maranhão e também em Piauí. Alguns relatos, eles contam que muitas das famílias que viviam ali em Almofala não são nativos dali, que eles chegavam, invadiam, né, as terras, tomavam posse das terras, plantavam coqueiros, que ficou até conhecido como um símbolo dessa invasão. Plantavam coqueiros porque davam muita produção, né? Então isso prejudicou muito eles, porque eles tiveram que esconder suas próprias tradições, né? Além de terem perdido grande parte da terra deles. A luta do povo Tremembé, né, pela sua legítima terra, é uma briga muito acirrada desde 1970, quando foi instalada uma empresa, né, ali naquela região, a do Coco Agrícola, e também tiveram a invasão de poceiros, né? Com essa invasão e construção dessa empresa, eles foram muito prejudicados, porque eles viviam de caça, de pesca, né, de coleta de frutos. Então, tudo isso aí prejudicou eles, tiraram, né, o próprio sustento do povo Tremembé. Sem contar também com a discriminação que eles sofriam, né, incansavelmente ali por esses invasores. Eles eram privados, né, de viver a sua própria cultura, a sua própria tradição ali nas suas próprias terras, né? Eles eram literalmente impedidos de viver isso aí. Nós temos aí nesse livro muitos relatos, né, das brigas, realmente brigas assim, que levaram à morte de muitas pessoas do povo Tremembé. Muitas pessoas sofreram com isso, né, mortes inocentes, por conta dessas invasões dessas terras, né, que eram deles por direito. A partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, eles conseguiram reerguer, né, a luta deles pelo direito que eles tinham pelas terras, né, e também pelo direito de praticar a cultura deles, né, que era a dança, que eles tinham deixado adormecido por conta, né, dessas invasões e de muita discriminação. Então, eles conseguiram voltar aí, né, a praticar essa dança deles, que é a dança de Torém, que é muito importante para esse povo. A dança de Torém, ela tem origem dos seus antepassados, do povo Tremembé, né? E ela vem sendo passada de geração em geração. Ela é uma dança muito importante, né, para esse povo, e ela vem se tornando um símbolo, né, cultural pela caminhada do povo Tremembé. No início, essa dança era apenas uma brincadeira, mas com o passar do tempo, ela passou a se tornar, né, elemento de afirmação étnica e cultural desse povo, né? As músicas eram feitas com elementos da própria natureza, de animais, né, de sons de animais, também de acontecimentos históricos e de espaços físicos. Eles mesmos pegavam, construíam as músicas, né, para essa dança de Torém. Falando então em espaço físico, vamos contar um pouco sobre a igreja de Almofala, que é muito importante também a história para o povo Tremembé. Em relatos, alguns dizem que uma lavadeira estava lavando roupa, né, em um rio e encontrou uma santa de ouro, né, e outros já dizem que foi os pescadores que encontraram. Mas, de toda forma, essa santa ela foi levada, né, até o povo, quem encontrou levou até o seu povo, e com isso eles ficaram muito felizes, né, e contentes por terem achado, né, essa santa de ouro. Então eles começaram a fazer rituais, construíram ali uma capela, né, e colocaram a santa lá dentro. A capela ficava próxima ao mar e eles se juntavam, se reuniam, né, para fazer os seus rituais e a sua dança de Torém em frente a essa igreja, né. Eles davam as mãos ali, né, e festejavam por ter achado essa santa, né. E foi muito importante para eles isso, né, essa construção dessa capela. Com a chegada dos portugueses, então, ali na época da colonização, eles chegaram e viram, né, que aquela santa era muito valiosa, era uma santa de ouro. E eles quiseram, por tudo, trocar, né, fazer uma troca por uma santa de louça e também prometeram que iam construir uma capela melhor, né, uma capela maior ali para aquele povo. E eles não quiseram por nada, porque era muito importante, era de valor emocional para eles, né? E eles não quiseram trocar. E com isso, os portugueses tentaram enganar os índios e acabaram que conseguiram. Então, eles pegaram à força a santa e levaram embora. Anos depois, eles voltaram, né, ali com a santa de louça que eles tinham prometido e também com os materiais para a construção da nova igreja deles. Os materiais chegaram através de um barco e foram os próprios índios que descarregaram esse material.
Vieram também pedreiros de fora, né, para a construção da igreja, porém os índios ajudaram em grande parte da construção, que durou 45 anos. Mas não demorou muito para que dunas móveis tomassem conta dessa igreja, né, que foi grande quantidade de areia ali, literalmente tomou conta da igreja e também de casas das pessoas que moravam ali próximas. Então eles tiveram que se mudar e deixar a igreja também para trás. Mesmo com essa igreja toda enterrada, toda cheia de areia, os índios nunca desistiram dela, né? E começaram uma briga ali quando o padre quis tirar as imagens que estavam ali dentro e levar para a igreja de Aracaú. Então foi a partir daí que eles decidiram que eles iriam começar um trabalho para desenterrar e tirar toda a areia dessa igreja, né? Eles ficaram noites ali em claro, em noites de lua cheia, juntaram mulheres, homens e até mesmo crianças para tentar desenterrar a igreja deles. Os homens iam com as cuias, as mulheres colocavam areia até mesmo dentro de suas saias e tiravam a areia dali. Eles aproveitavam também, nessas noites de lua cheia, para dançar o torém, né, ali em frente à igreja que eles estavam desenterrando, para amanhecer o dia, né? E com isso eles conseguiram finalmente desenterrar a igreja. E quando isso aconteceu, eles quiseram voltar, né? Quem tinha se mudado quis voltar para suas antigas moradias, o que não foi possível, porque quando chegaram ali, elas já tinham sido invadidas, né, por outras pessoas de fora. Então a igreja, que era do povo Tremembé, passou a ser da sociedade, né, invasora, que invadiu ali as casas e tomou conta da igreja deles. Muitas pessoas de fora, né, que se mudaram para ali, elas discriminavam os índios e impediam eles de falar a sua própria língua nativa, né? Foram impedidos de praticar e de viver a sua cultura ali no seu próprio lar. Essa sociedade invasora, então, mudou até mesmo a data de festejo da santa deles. E os padres, né, que vieram ali, quando eles organizavam as comemorações, né, e os festejos, eles não incluíam e não davam liberdade para os índios participarem de nada. E eles eram impedidos, né, de praticar tudo ali da sua cultura e vivenciar, né, as suas tradições. Eles não tinham liberdade, não eram incluídos em nada. Em 1991, a professora Raimunda Marques teve a iniciativa, juntamente com os pais, né, e os líderes ali do povo Tremembé, de criarem uma escola diferenciada, né, para ensinar as crianças da comunidade. No início era uma escola muito simples, era um galpão com piso de areia mesmo. Os bancos eram feitos de pedaços de coqueiro e os cadernos eram folhas de silmeiro. Então ali ela começou a ensinar as crianças, né, a leitura e a escrita. E depois eles partiam para a beira da praia para eles dançarem o torém. Ela ensinava também, com muito carinho, né, todos os passos da dança torém, que eram, na verdade, né, ensinamentos ali sobre a história deles, sobre a cultura deles. A dança de torém era mais do que apenas uma dança para eles, né? Era um fortalecimento das lutas das terras deles, né? E também para as novas gerações que estavam vindo. Então, eles estavam ensinando ali essas novas gerações sobre a dança de torém, sobre os passos, né? E sobre toda a história desse povo. A escola diferenciada foi muito importante também para toda a comunidade, pois ali eles faziam reuniões, né, para tratar dos assuntos relacionados às lutas deles pelas terras. E também ensinavam ali a cultura e a história deles para as crianças Tremembé, então era muito importante para todos. Nesse período, as professoras eram apenas voluntárias, né, elas ganhavam agrados dos pais dos alunos para poderem ensinar, né, e passar os seus conhecimentos ali para as crianças Tremembé. Apenas em 2002 foi que eles conseguiram, então, ser remunerados, né, pelo Estado. E assim chegaram bastante crianças também de outros lugares, né, de outros povoados, e começaram também a ter o transporte escolar. Em 2001, os professores iniciaram uma formação diferenciada, que foi através do MIT, Ministério Indígena Tremembé. E logo depois, em 2006, né, eles iniciaram uma formação para o ensino superior, que foi através do MITES, que é o Ministério Indígena Tremembé Superior. E essa formação foi até 2012, tá bom? E com isso, o PPP que eles criaram ali, né, que eles criavam para as escolas, que é o Projeto Político-Pedagógico, eram sempre envolvendo ali a comunidade toda, os pais, os alunos, né, a liderança ali,
Então eles se juntavam e viam o que era melhor ali para as crianças Tremembé. Todos os TCCs também produzidos, né, que são os trabalhos de conclusão de curso, eles eram voltados para o material pedagógico, né, para a construção de um material que eles pudessem utilizar ali com as crianças Tremembé, que eram relacionados com a história, com a cultura, com as lutas deles pelas terras. Então tudo era relacionado ali com a história do povo Tremembé. Então é isso, foi apenas um breve resumo, né, do livro. Lá vocês vão encontrar muito mais detalhes, né, com as entrevistas, tudo certinho, os relatos, né, do povo Tremembé mesmo. E foi uma luta muito importante, está sendo até hoje e deve ser reconhecido com certeza. Muito obrigada. Oi, água de mani, oh mani, não sei. Meu nome é Laura, faço educação física no IFGAN, no campus Urutaí, e falar um pouquinho sobre o livro Fauna e Flora Tremembé, da região da Mata. Bem, esse livro é usado nas escolas. A introdução dele fala um pouquinho sobre o povo Tremembé, que é uma comunidade indígena que encontra no norte do Ceará. Sobrevive tradicionalmente de caça, agricultura e pesca. A importância das plantas e dos animais para os povos Tremembé. A vida deles basicamente é passada de geração em geração, para isso sempre manter vivo as tradições deles, né? A relação desse povo com plantas e animais é manifestamente variáveis, como nas experiências, curas do corpo, espíritos, reza, nas expressões do cotidiano, nos passos de dança, nas letras das músicas e nas receitas caseiras. Os animais e das plantas de antigamente. Antigamente, a área era bem ampla, constituída por plantas e animais de todas as espécies. Chamava a atenção das pessoas devido à beleza das plantações. Essa diversidade dos animais cantando, dançando, saltando dentro da mata fazia a vida ser mais serena e cheia de graça, pois se vivia mais em harmonia com as plantas e as caças, né? E as pescas, e se coletava apenas bastante das refeições do dia. A fauna e flora de hoje, né, na região, tem uma diversidade de plantas não nativas, sendo a maioria da parte de frutíferas e as outras só servem apenas para proporcionar sombras e decorações de lares. Tendo o aumento da população, não tinha muitas vegetação suficiente para pessoas coletarem frutos e fazer suas casas. Hoje se pode, por invenção, que alguns animais já não existem mais nessas áreas. Os impactos da extinção de algumas espécies na vida do povo Tremembé. Era muito rico em todas as espécies, né, facilitando assim a produção de animais e aumentar os frutos, né. Mas com o passar dos anos, as espécies estão diminuindo devido à invasão das empresas e aumento da população. Contudo, grande parte da vegetação foi substituída por outros tipos de planta, causando assim morte de alguns animais e desaparecimento de outros. Aí eu vou mostrar aqui um pouquinho as fotos que tem no livro, que são poucas, mas no livro tem muito mais. E no livro não aparece só as fotos, falam o que elas são, para que servem, para que são utilizadas, né? Como um exemplo aqui, a serpente de candeia, ela é usada mais a madeira dela para o fogo, né? A ameixa, que tem o fruto que pode ser comido. Tem aqui também o cajueiro, né, que não só é usado também, eles não usam também só a planta, né, que eles fazem a madeira, eles têm também o fruto dela. E também vou mostrar aqui a fauna, que são alguns animais, e tem o desenho de alguns, que são desenhos de alguns estudantes que já conheciam o livro e fizeram, né, que já conheciam a história.
Então, é isso que eu tenho a explicar sobre o livro. Olá, me chamo Laiane, curso Nutrição no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Estou no 4º período. Eu fiquei com a obra O Aldeamento Tremembé, de Alma Fala, O Espaço do Mangue Alto, Ontem e Hoje. Essa obra, ela faz um comparativo, ela enfatiza, né, o antes e o hoje. O que seria esse antes e hoje? Está relacionado com a ação do homem na paisagem dessa comunidade. Então, está relacionado com o desmatamento, está relacionado com a construção desenfreada de casas, com o cercamento, né, dessas casas, dessas construções que antes não existia isso, era como se fosse, tem até um relato, né, de uma das líderes, né, da liderança dessa comunidade, que relata que eles eram livres e com esse cercamento, né, impossibilita isso, desculpa, disso acontecer. Então, esse que é o comparativo, né, a relação que faz do ontem e hoje. Então, a paisagem, né, para assim, introduzir, conceituar que venha a ser uma paisagem, é tudo aquilo que você pode perceber na natureza. Então, está relacionado com o conjunto daquilo que vemos e sentimos. Então, a paisagem para essas comunidades, sobretudo, não é simplesmente uma beleza que se vê, está relacionado com sentimentos, está relacionado com cultura, com luta e com resistência. Então, com a ação do homem sobre essas comunidades, sobre essas paisagens, né, para eles, que são os sítios arqueológicos, as lagoas, as dunas, tem um grande impacto, pois está muito mais aquilo, né, do que simplesmente um conceito que se encontra. Então, está relacionado com tudo isso para eles, né, para esses povos. E uma vez que para os sítios, né, arqueológicos que estão passado dali de moradores que residiam, contendo vestígios, ele, por lei, ele é proibido sua destruição. Porém, né, isso que acontece, como relata, né, no livro, e é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ramon Vieira, atualmente no 6º período do curso de Educação Física, e hoje estamos aqui para falar do livro Descobrindo a Vida do Pescador Tremembé. Iremos relatar sobre o dia a dia do pescador Tremembé, também descobrindo um pouco sobre a vida marinha, e também a gente vai descobrir os perigos em que esses pescadores eram submetidos, e descobriremos também as armadilhas em que eles utilizavam, as embarcações, e como a tecnologia foi avançando gradativamente durante os anos. No meio de se locomoverem em alto mar, eles utilizavam canoas e jangadas, e também o barco a pano. Esses são meios em que não se utilizam atualmente, eram meios que se utilizavam mais antigamente. Com o avanço gradativamente da tecnologia, eles começaram a se utilizar de barco a motor, de canoa. No mar existem várias espécies de peixes em que os pescadores iam atrás, como o peixe piranha, o peixe cavala, a sardinha, o camurim, o peixe pilombeta. Esses são algumas das espécies de várias em alto mar. E também existiam os peixes protetores, que eram o golfinho e as tuninhas, em que esses pescadores se intitulavam como protetores.
E como nem tudo são flores, os pescadores eles temiam alguns predadores e alguns animais venenosos, como os tubarões, os escorpiões, que são altamente venenosos, mutuca, aniquim, os baiacu, os pintandinho, dentre outros animais venenosos. Eles utilizavam várias armadilhas para poderem fazer essas pescas, como pau amarrado, fogão velho, pneus velhos, geladeira velha, folha de coqueiro, dentre algumas armadilhas também, que são espinhel, redes de pesca, que antigamente era muito usado, mas hoje atualmente é proibido. Quem for pego utilizando ganha multa, anzóis, dentre outras armadilhas que eram utilizadas antigamente. Muitas pessoas se perguntam como que eles se referenciavam durante a pesca em alto mar. Eles, em busca dos peixes, eles utilizavam as estrelas, que eram muito brilhantes, as fases da lua, lua cheia, lua crescente, lua nova, para se locomoverem durante o alto mar. E assim eles não se perdiam e conseguiam voltar para. Olá pessoal, meu nome é Sheila e hoje eu vou apresentar para vocês um livro muito bom, um livro que retrata sobre a alimentação do povo Tremembé. Esse livro ele foi organizado por José Mendes Fonteles Filho e tendo como autoras Jacinta Santos Silva e Maria das Graças Moura dos Santos. O título do livro é De Comer Tremembé de Antes e de Hoje, no qual ele vai trazer por tópicos os alimentos que é feito de milho. Aí eles trazem como exemplo o cuscuz, a pamonha, o bolo de milho, pipoca, o mungunzá, a canjica e dentre outros. No segundo capítulo, ele vai trazer sobre as comidas feitas de mandioca, exemplo como a tapioca, o grolado, a macaxeira, o bolo de carimã, dentre outros. No terceiro capítulo, eles vão trazer as comidas de feijão, que é o moleque de feijão, a sopa de feijão, feijão com tocinho, dentre outros. Todos esses capítulos, eles vão trazer as receitas de cada preparação, como por exemplo a receita da canjica, eles vão trazer os ingredientes e também o modo de preparo. Da pamonha também eles vão trazer os ingredientes e o modo de preparo, de todas as outras preparações também. No quarto capítulo, eles vão trazer sobre a origem das comidas de antes e de hoje e eles vão falar sobre a importância dessas comidas para eles. Eles falam sobre a importância desses costumes serem passados de geração para geração, porque esses alimentos eles trabalham no fortalecimento da cultura com os saberes tradicionais, com os sabores, os temperos, os ingredientes naturais, né? E também o fortalecimento do corpo e do espírito, né? Que eles falam que por isso que o povo era um povo resistente, um povo forte e um povo que ganhava todas as lutas. Também vão trazer sobre as questões de caça, né? Que muitos desses alimentos eram colhidos no tempo de seca, também devido pela necessidade, mas também por falta de outros alimentos. Tinha famílias que eles falam que era grande e por isso muito desses praticavam a prática da caça. Aí eles trazem algumas comidas que hoje ainda pertencem a eles e permanecem presentes na cultura desses povos, que é a goma da mucunã, melancia cozida, melada, a farinha de gergelim,
a farinha de castanha, a tatajuba e entre outros. Meu nome é Vitor, sou aluno da Educação Física, estou cursando o 6º período e estou fazendo a matéria de Relações Étnico-Raciais e Diversidade de Gênero no ambiente escolar. E como atividade foi proposto a gente ler um livro relacionado à matéria, e o livro que eu escolhi foi As Primeiras Letras da Cultura Tremembé, livro do professor. Também tem um livro do aluno, mas os dois são semelhantes. Vou falar um pouquinho sobre qual a importância da criação desse livro e o que ele traz para a cultura Tremembé. Ele foi criado com o intuito de mostrar que nos livros didáticos há muita carência na hora de ensinar e passar toda a alfabetização para essas crianças, desde da entrada delas na escolinha até sua saída. E foi mostrado que era uma necessidade de abordagem culturalmente relevante, mostrando que tem que preservar a cultura, a identidade étnica, a valorização da cultura dessas crianças e a valorização da família e da comunidade. Desde quando o aluno já entra na escola, ele tem que, para ele ser alfabetizado, ele tem que saber algumas coisas, como ele já vem tendo as suas vivências dentro da sua comunidade. Ele vai saber falar, vai saber agir, vai saber o que é certo ou errado. Mas na escola ele vai saber vai saber os diferentes tipos de saberes de todas as áreas, como da saúde, das exatas, da ciência, da astronomia, de tudo. E nesse acesso aos saberes, os alunos têm que saber se relacionar tudo que está aprendendo com a sua cultura, com a sua comunidade. E desde quando essas crianças já entram na escola, elas têm que ter um prévio conhecimento de o que são os materiais escolares, como saber manusear um lápis, uma borracha, saber o que é o computador, o que é um celular, o que são livros, em geral, materiais escolares. Na parte de alfabetização, o nosso alfabeto tem 26 letras. E dessas letras, elas formam sílabas, dessas sílabas palavras, e dessas palavras frases e muito mais. E o livro enfatiza que a gente tem que ensinar essas letras relacionado com a vivência dessas crianças. Buscar que as crianças escrevam as palavras voltadas para o cotidiano Tremembé. Que os alunos identifiquem que uma letra pode dar característica ou um exemplo de alguma coisa, como um material, uma manifestação cultural, uma música, um animal, uma planta, isso tudo. E saber relacionar essas letras e palavras. Além disso, o professor tem que incentivar a descoberta do conhecimento, não só da cultura Tremembé, mas em geral.
É importante também que na hora que o professor for iniciar a alfabetização dessas crianças, que ele espalhe letras pelo o alfabeto todo pela sala, sendo grande, pequeno, formar palavras e tudo, para que a criança consiga meio que ter uma cola de como que faz a letra, qual letra é inicial de alguma coisa que ela gosta, seja animal, seja planta, seja o nome de alguma pessoa, e tudo. E o objetivo principal é identificar as palavras que fazem parte da sua cultura e preservar sua forma e a comunicação e o que eles caracterizam, no caso, as letras. Mostrar que as letras vão formar várias coisas que elas vão usar futuramente no seu cotidiano. E o livro também fala algumas orientações que o professor pode seguir, como o uso de meios didáticos que ensinem as crianças, trazendo frutas, desenhos, imagens, brincadeiras, jogos, levar o aluno fora de sala, em algum lugar que está relacionado à matéria, brincar de desenhar a letra no chão com um palito ou mesmo com o dedo. E uma parte importante também que o livro citou é como é feita a avaliação dessas crianças, como que ele vai avaliar se a criança está aprendendo, se o que ele está passando vai de acordo com a vivência da criança Tremembé, o cotidiano dela e todas as características que essa criança cresceu dentro da sua comunidade. O livro também mostra o alfabeto todo e nele cada letra tem uma palavra que para nós pode ser entendível e para eles não, ou vice-versa. O exemplo, a letra B. Eu posso falar o B de borboleta. Eu vou saber o que é borboleta facilmente. Agora, em outro, algo que é da cultura. Tremembé, sei lá, duna, o açaí, que é com W, e outras coisas. E no final do livro ele mostra todo o alfabeto com uma imagem. O exemplo A de ata, B de búzio, e explica tudo o que essas coisas. E o interessante é que todas as imagens que eles colocaram no final desse livro foram tiradas por pessoas da comunidade Tremembé. E isso mostra a valorização das pessoas que fizeram esse livro. Não só esse, mas os outros também. Mas é isso. Quis passar só um pouquinho do livro e eu gostei bastante, porque é algo simples e é algo que envolve a didática e ensino e aprendizado nas escolas. Então, é algo que não podemos descartar. Então é isso. Obrigado. Boa noite. Não sei o horário que o senhor está vendo esse vídeo, mas meu nome é Yuri de Almeida Ferreira, sou do curso de Educação Física, 6º período, né? E o meu tema é um tema assim que eu gosto muito, que foi um tema que me proporcionou conhecer coisas novas, que é descobrindo a vida do pescador Tremembé e os saberes Tremembé do céu, da terra e do mar. Então, assim, quando a gente depara com esse tema, a gente pensa assim, nossa, ele vai só ensinar como que joga a isca na água, como que faz uma vara para pescar.
Não, e aqui é bem mais completo que isso, porque aqui essa cartilha, eles mostram os cânticos do mar, da pesca, que eles ensinam para as crianças, né? Que isso vai passando de geração em geração. Ensina as embarcações que eles usam, ensina os tipos de peixe que eles consomem, os tipos de peixe que são venenosos, a lua para você pescar, as armadilhas que eles usam. Ela é bem ilustrado também e mostra assim, só pelo desenho você já conhece alguns peixes novos que para mim, que eu gosto muito de pescar, sou um pescador, gosto, só que eu sou um pescador que pesca em rio de água doce e em represas, né? Não tive a experiência ainda de pescar no mar. Então aqui eu já tenho um pouco de noção, vou conhecendo coisas novas, que tá bem ilustrado aqui, de alguns peixes venenosos, que por eu ver o desenho aqui, quando eu ver pessoalmente, eu já vou ter uma ideia do que é, e que aquilo lá eu não posso encostar, que eu não posso ter contato com aquele peixe. Então eu gostei demais dessa cartilha, e assim, ela é completa também no ponto de ensinar, mostrar aqui a evolução com o passar dos tempos, né? Que como que era que eles usavam as embarcações antigamente, que eram as jangadas, e agora que com o passar do tempo tem aqui até o barco de motor, como que eles fazem para travar esse barco quando é o mar forte. Então assim, eu gostei demais. E ensina aqui também várias armadilhas novas que eu mesmo, como pescador, não conhecia, que algumas bem legal também, que tem uma aqui que é espinhel, que você passa uma corda no rio e vem amarrando a linha, o anzol e colocando a isca. E assim, eu achei bem legal, porque você pode pôr vários e a sua chance de pegar um peixe para você alimentar, para você vender, é maior. Então eu gostei demais. Aí aqui também tem que eu fiquei bem gostei, né? Que eu absorvi, que tem aqui também as luas para pescar, que muitos dos pescadores não têm esse conhecimento, e essa cartilha aqui, eles já colocam os anzóis, assim, várias armadilhas novas, né, que eu não conhecia, porque acaba que eu sou pescador só de murinete, de vara mesmo, né, e aqui tem vários ensinamentos, várias demonstrações de rede, tem um aqui que eu achei bem legal, que é curral de pesca, e você lendo as informações, mostra que é uma armadilha que não é tão difícil de fazer, só que você tem que ter o conhecimento, e ela é uma armadilha que parece ser bem eficiente. E então, assim, é uma cartilha que bem completa, ilustrada, com várias informações. Tem aqui também os peixes que eles pegam em cada lugar, informações sobre tubarões, sobre os peixes venenosos. Na cartilha fala também da importância das estrelas, né, que eles usam ela para se orientar, para saber onde é que está, se localizar, né, que também usam a lua para isso. Então, assim, é uma cartilha de muitas informações sobre o pescador, né? Informações essas muito importantes, né? Então, assim, a minha visão sobre essa cartilha foi essa. Absorvi muita coisa, aprendi muita coisa, várias espécies de peixe novo, várias coisas novas. Então, eu gostei muito. Um abração
Até a próxima. Água de mani, oh manina cerecê. Água de mani, oh manina cerecê. Oh, já me dê, oh, já me dê. Água de mani, oh manina cerecê. Oh, água de mani, oh manina cerecê. Oh, já me dê. Água de mani, oh manina cerecê. Água de mani, oh manina cerecê. Oh, já me dê, oh, já me dê. Água de mani, oh manina cerecê. Oh, água de mani, oh manina cerecê. Oh, já me dê.